Olá, como está? Forte e grande abraço para você que veio hoje meditar junto comigo sobre esta série de meditações por causa da afirmação do Senhor Jesus, dizendo que eu sou. E hoje, como você já deve ter lido, é quando o Senhor Jesus diz: eu sou o pão da vida. Nós vamos meditar e após a meditação vamos falar com Ele, vamos orar juntos para que possa esta palavra produzir vida em nós. Leia João 6,35 junto comigo. Vamos lá. Declarou-lhes, pois, Jesus, aos judeus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então quem vai a Ele é saciado. A fome, jamais nós vamos sentir fome de provar da verdade. E quem crê em mim por causa dessa prova, jamais terá sede. Ora, depois no versículo 48, vamos desenvolver esta nossa meditação, diz assim, vamos lá ver, porque ele continua, o Senhor Jesus, reforçando esta afirmação. Leia no versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que tudo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele está dizendo o Senhor Jesus está dizendo aos judeus o seguinte: que aquele pão que acompanhou, aquele maná no deserto, acompanhou eles durante cerca de 40 anos. Mas depois tudo acabou, tudo morreu. Mas ele não, ele diz que tem um pão que quem prova dele e se alimenta dele, produz dentro uma vida que é eterna, que não acaba mais. Jesus é o pão. Este pão, segundo ele, que alimenta-nos da eternidade. Por outro lado, aquele maná no deserto era um símbolo que apontava para o pão da vida, que estava por vir. Por isso é que Jesus nos satisfaz e nada mais nos completa. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, fala uma afirmação acerca deste andamento dos judeus no deserto, que ele diz assim, leia, é muito importante. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o facto de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos, veja agora, comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era quem? Era Cristo. Era o verbo da vida. Você vê que, como sempre eu falo, e é tão importante nós irmos ao verbo da vida, o eu sou, para interpretarmos. Você vê que eu fui buscar Paulo, mas Paulo, através de quem? Do Senhor Jesus. Nós vemos no decorrer deste capítulo 6, que é importante depois de você ler o todo, por exemplo, os episódios que está a acontecer. Lá do versículo 16 ao 21 é quando Jesus anda sobre o mar. Depois do 22 ao 40, Jesus, ele diz o pão da vida e entra este versículo que é o nosso texto, que diz que eu sou o pão da vida e quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Depois disto, os judeus murmuram e dizem assim: não é este o filho de José o carpinteiro? E ele, o Senhor Jesus, lá no versículo 44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então ele diz: ninguém pode vir a ele se o Pai não trouxer. E ele diz que está escrito pelos profetas que todos serão ensinados. No versículo 45 diz, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Eu e você meditando, mergulhando no mar deste Espírito da vida, neste verbo da vida do eu sou, passa pelo Espírito de Deus,
esta vontade tremenda, ardente, de conhecermos o alimento da vida que é o Senhor Jesus. E isso, o apóstolo Paulo, em Filipenses 2, o Espírito Santo, através dele, fala sobre esse íntimo, quando diz assim, leia, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Faz lembrar Pedro, não? Quando Jesus pergunta, quem vós dizeis que eu sou? E o Pedro toma a frente de impulso e diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que é que Jesus diz? Que não foi carne nem sangue, não foi por ele próprio, mas diz que o Pai revelou, o Pai que está no céu revelou naquele momento a ele, dele aquela visão, dele aquela realização, como é que diz que nós lemos, opera, efetua em vós tanto o querer como o realizar. Ele apontou na direção certa, exclamando para o verbo da vida, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Pai nos mostra o Filho. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Depois lá no versículo 48, Jesus torna a dizer, leia, eu sou o pão da vida. Ele reforça novamente, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão vivo que desce do céu, para que tudo o que dele comer não pareça. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Depois disto, os discípulos lá no versículo 52 a 59 dizem assim, os judeus dizem assim, como é que ele pode dar-nos a sua carne e o seu sangue? Como é que pode ser isto? Ou seja, se Deus não revelar Jesus, se Deus não nos colocar no caminho, se não vier a mim, dizer assim, se o Pai não trouxer a mim, não dá para interpretar. Mas quando o Espírito de Deus, pela sua palavra, nos inclina para Jesus, então Ele nos dá o verdadeiro alimento, esse pão da eternidade. Aí, qual é a tristeza depois de tudo isto? Que eles não interpretam, como vai dar a carne e o sangue. E por último, lá no versículo 60, dá-se o pior. Discípulos de Jesus escandalizam-se com tal afirmação. Discípulos! Eles ficam escandalizados. E eu estava lembrando ainda há pouco sobre uma mensagenzinha, uma reflexão que eu fiz, lá em Jó capítulo 12, quando diz assim, porventura o ouvido não prova as palavras, como o paladar prova o alimento. Ou seja, tanto os judeus quanto os próprios discípulos, alguns discípulos que se escandalizaram, eles não provaram do verbo da vida, do alimento verdadeiro, mas eles deram as costas. Por isso é importante, nestas meditações, eu faço questão em orar, porque na oração, então, por causa desta verdade absoluta que é o Senhor Jesus, faz-nos comunicar por seu intermédio desse Pai que nos ama. E é por isso também que o salmista dizia, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta da verdade. Aí eu fui um salmo, mas este salmo na realidade está falando de Jesus. Porque como Jesus disse, olha, era preciso que se cumprisse em mim tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Este salmo 73:3 faz com que em João 4:74, através do Senhor Jesus, se interprete. Leia comigo. Disse-lhe Jesus, a minha comida, quer dizer, alimenta-te da verdade, não era o que nós líamos? Aí o Senhor Jesus diz, a minha comida consiste em quê? Em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Então você veja que fica tão claro, fica tão explícito. Se você ainda ler lá no capítulo 5, no 30, diz assim, por mim mesmo, dizia o Senhor Jesus, nada posso fazer. Conforme ouço, não julgo. E o meu julgamento, conforme ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não busco agradar a quem? Ao meu próprio desejo. Como é que ele dizia? Pai, lá no jardim,
Se possível, passa de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, e sim o que o Senhor quer. Na hora mais ardente, na hora que até gotas de sangue ele suou. Aí diz assim: mas satisfazer a vontade do meu Pai que me enviou. Ou seja, eu não busco agradar o meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Assim, é este Salvador, é este pão vivo que desceu dos céus para alcançar o meu e o seu coração. E depois, para terminarmos, no versículo 57 deste capítulo 6, acho que é o versículo, acho que é a parte que mais toca em mim em si, porque aqui é o convite divino para nós dependermos dele. Quando diz assim, leia: assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente vivo por quem? Pelo Pai. Também eu e você. E quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ora, eu e você estamos nos alimentando de que verdade? De que pão vivo? De que eternidade? É das palavras que saíram dos lábios do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós provamos essas palavras e cremos e as colocamos em prática mesmo, agimos mesmo segundo a vontade que ela nos transmite, então nós vivemos por intermédio do Senhor Jesus. Somos abençoados, temos paz com Deus. A alegria da salvação, ela vai crescendo sempre, até pontos de olharmos para a morte de frente e dizer: tu já foste tragado, tu já foste vencida. O pão da vida, a eternidade do meu Salvador já está em mim. E sobre esta verdade, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro na sua presença, junto com este amigo, esta amiga, para nos colocarmos e nos dispormos às tuas mãos. Dizemos para ti, Senhor, ensina-nos a fazer a tua vontade. Dá-nos o pão nosso de cada dia, que não é o pão da padaria, apesar da boca precisar desse alimento, mas é o pão vivo que desceu de lá. E quando nós o provamos e nos alimentamos e nos dispomos a fazer essa vontade, então o Senhor faz-nos nunca mais ter fome, nunca mais ter sede de justiça, porque Tu és a nossa justiça, Tu és o nosso alimento, Tu és a nossa vida. Senhor, auxilia, alimenta, sustenta, ampara, socorre agora este amigo e esta amiga que junto comigo nos colocamos em Tuas mãos. E uma vez em Tuas mãos nós rogamos, da mesma forma que o Senhor nos ensina, pendurado naquela cruz, quando o Senhor tanto começou a ser pendurado, a orar ao Pai, até entregar a sua vida ao Pai, pois o princípio da oração pendurado na cruz, no nosso lugar, é quando o Senhor diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ah, meu Senhor amado, hoje nós descobrimos essa verdade, essa dependência. E por fim o Senhor diz: Pai, nas Tuas mãos entrega-me o Espírito. Ou seja, desde o ventre da minha mãe eu confiei em Ti, e desde o último suspiro de vida eu me coloco em Tuas mãos. Ah, meu Senhor Jesus, como é bom, como é saboroso, que alimento da eternidade tão magnífico. Ah, meu Senhor, eu Te louvo, eu Te agradeço, eu Te glorifico, eu Te bendigo, porque sem Ti nós nada somos, sem Ti nós não temos significado na nossa vida, mas quando o alimento da Tua verdade é introduzido no íntimo, e nós, por mais simples que seja, ou até mais duro, como naquela cruz o Senhor provou, mas nos entregamos a fazer a vontade daquilo pelo qual Tu desiste, então nós encontramos a Tua vida eterna. Senhor, eu Te exalto mais uma vez e eternamente, Te glorifico junto com este amigo e esta amiga. Amém? E graças a Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, amigo, amiga. Eu hoje vou ficando por aqui, mas que este pão vivo que desceu dos céus, o pão da vida, seja sempre aquele que nos sustente, nos ampare,
nos socorra e nos acompanhe dentro de nós rumo à eternidade. Que Ele te abençoe poderosamente. Na próxima meditação, nós vamos falar sobre o eu sou, agora quando Ele diz eu sou a luz do mundo. Não perca, porque vai ser uma luz com certeza muito abençoadora. Até à próxima meditação. Forte abraço.